Olha lá, tá lá o Instagram informando aos meus seguidores que eu iniciei um vídeo ao vivo. Então, meus seguidores, cá estou. Se você me assiste agora no IGVT ou IGTV, sei lá, ou se você me assiste agora no YouTube, você está vendo depois da gravação. E agora vocês que estão entrando aqui, Lucilene, Fabiana, Rosa Borges, Livsa, olá Santiberro, boa noite, como é que vai? Boa noite a todos vocês. Cá estamos para dirimição de dúvidas num novo horário, vamos ver se esse horário, se vocês aproveitam melhor esse horário, 5h20 da tarde, 5h30 da tarde, sei lá, 5h20, né? Não é um bom horário porque muitas pessoas trabalham, os concurseiros estão por aí. Então agora é um bom momento para você dirimir suas dúvidas. Todo mundo sabe o que significa dirimir. Dirimir, grosso modo, é tirar as dúvidas. Então, o popular tira dúvidas com hífen é dirimição de dúvidas. Dirimir significa acabar, cancelar, terminar. Nós usamos preferencialmente com a palavra dúvida, sempre usamos dessa forma. Mas se você procurar em qualquer dicionário, por exemplo, cá estou com o dicionário Aulete aberto, tentei abrir o meu Wise corporativo no meu laptop, mas não consegui. Então estou com o Aulete aqui. Dirimir, segundo o Aulete, significa anular, suprimir, extinguir. Por exemplo, o Conselho Administrativo dirimirá as punições injustas. Então, o Conselho Administrativo extinguirá, aliás, o verbo é extinguir, não é extinguir, nem distinguir, nem adquirir. O U não se pronuncia. Extinguir, adquirir, distinguir. E veja, outro significado conforme o Aulete, impedir de maneira total e absoluta. Então, por exemplo, aquela decisão dirimiu qualquer possibilidade de mudança no estatuto. Então, impediu de maneira total. E, finalmente, significa fazer cessar resolvendo. E é aí que vem a dirimição de dúvidas. Então, o professor dirimiu-lhe as dúvidas, dirimiu as suas dúvidas, dirimiu as dúvidas dele. Então, é o terceiro significado esse que nós usamos costumeiramente. Então, há o significado de anular, suprimir, extinguir, ou de impedir de maneira absoluta, de maneira total. Certo? Você, então, agora já sabe o que significa dirimir. Aliás, muitos sabiam já, aqueles que frequentam todas as quartas-feiras desde junho de 2020 e todos os sábados às 16h30 também desde junho de 2020, as nossas aulas com matéria completa. Qualquer pergunta, escreva aqui sua dúvida. E, aliás, está vendo esse aviãozinho que tem aí embaixo, vocês que cá estão? Cliquem no aviãozinho e convide as pessoas. Então envie convite aos seus amigos para participarem da dirimição de dúvidas ou da tira dúvidas. Ou do tira dúvidas, melhor dizendo. Enquanto você não coloca a sua dúvida aqui, quero aproveitar, como tenho feito já há 2 semanas, entrar no meu Telegram, no meu grupo do Telegram. Lá eu posto quase que diariamente ou quase diariamente enquetes, além de as pessoas que participam do grupo também colocam as suas enquetes, como a Patrícia, a Nise, o Michel, o Alex, vários outros que entraram há pouco tempo. Estamos com mais de 800 companheiros e companheiras no grupo do Telegram, sempre, todos os dias, com dúvidas, com discussões gramaticais e com as enquetes. Então, desde quarta-feira
da semana retrasada, tenho aproveitado esse momento para falar sobre as enquetes mais antigas. Por exemplo, uma enquete do dia. Fala, Rodrigo, meu mestre, grande Dilson, meu mestre de língua portuguesa, faz tempo, hein? Meu mestre das finanças agora, Rodrigo. Então, no dia 19 de novembro de 2020, postei uma enquete, uma dúvida. Aliás, não foi nenhuma enquete, porque não aparece aqui a porcentagem dos que acertaram, porque foi uma fotografia de uma enquete que eu havia feito no Instagram. E aí talvez você tenha dúvida. Hoje é quarta-feira. Para muitos, amanhã já começa o fim de semana ou final de semana. Como é que você costuma usar essa locução? Alguns dizem final de semana, outros dizem fim de semana. O adequado é fim de semana, se você quiser se referir a noite de sexta-feira até a madrugada de segunda-feira. Então, esse período da noite de sexta-feira até a madrugada de segunda-feira, a Lanúbia já falou e acertou, realmente fim de semana. É uma locução substantiva, por isso ela é fixa. Boa noite, Leandro, tudo bem? Como vai? Então, quando é uma locução, é uma expressão fixa. Você encontra as locuções nos bons dicionários. Aurélio, Aulete, muito pouco, boa noite, concurso para que te quero, seja bem-vindo. Principalmente o Wise traz as locuções, o Wise e o Aurélio. O Wise e o Aurélio são os dois dicionários melhores nesse quesito de apresentar locuções. Então, fim de semana é isso, mas não quer dizer que final de semana não exista. Final de semana, por exemplo, você trabalha de segunda a sexta-feira. Então, o final da sua semana, em se tratando de trabalho, é sexta-feira. Então, o seu final de semana é muito cansativo. O que você fará no fim de semana? Certamente descansará. Ou fará 3 churrascos seguidos para cansar mais ainda, né? Nós fazemos muito isso, né? Cansamos-nos mais ainda achando que estamos descansando. Então é isso. Fim de semana, o espaço de tempo da noite de sexta à madrugada de segunda, o normal, né? Para muitos começa na quarta-feira à noite e termina terça-feira de madrugada. Tá. Estou procurando aqui outras dúvidas não, né? Outras enquetes que postei aqui. Olá, Nise, como é que vai? A Nise tem colocado muitas enquetes no grupo do Telegram, enquetes muito interessantes. Tá. Outra enquete que eu coloquei em novembro de 2020 também, pela primeira vez como é que usa esse negócio? Desseparado desde junto à democratização, o tal partido, não vou falar o nome do partido, não elege nenhum prefeito nas capitais. Como é que você usaria esse nenhum? Então a frase é: pela primeira vez, isso aconteceu inclusive nas últimas eleições. Não é invenção minha, não. Aconteceu, é fato. Pela primeira vez desde a democratização, esse partido não elege nenhum prefeito nas capitais. Como é que você escreveria? E aí vem as alternativas. Letra A. Pela primeira vez desde a democratização, separadamente ou separado a. Enquanto vocês pensam, deixe-me responder a questão do concurso para que te quero. Uma dúvida: a casa está todo ou toda suja? Bom, vamos fazer a análise primitiva, análise sintática primitiva, seguindo as regras. Muito bem, então vai lá. Como é que se faz a análise sintática? Pega-se o verbo. A casa está todo ou toda suja. Verbo estar. Sujeito. Que está
a casa, sujeito simples. Está é verbo de ligação, ou chamado de verbo copulativo, indica qualidade do sujeito. Verbo de ligação. Qual é a qualidade do sujeito? A casa está o quê? Suja. Predicativo do sujeito, representado por um advérbio. Advérbio é qualificado por outro advérbio. Então, a casa está suja. Adjetivo, não advérbio. Suja é adjetivo. Predicativo do sujeito é representado por adjetivo, suja. O adjetivo suja está caracterizado ou intensificado pela palavra todo ou toda. Palavra que modifica adjetivo é advérbio. Agora sim, advérbio. E todo advérbio é invariável. Então, a representação primitiva é todo. A casa está todo suja. Porém, já há muitos gramáticos que aceitam esse todo concordando com o substantivo também. Muitos gramáticos. Bechara, Segala, Hernani Terra. Os concursos já aceitam isso também. Então, hoje a modernidade nos permite dizer a casa está toda suja. Se você quer usar a forma primitiva, a forma mais adequada, segundo as regras de morfologia e de sintaxe, advérbio é invariável. O advérbio é todo. Então, o melhor é dizer, a casa está todo suja, porém, como eu já disse, há muitos estudiosos, muitos gramáticos que admitem o toda suja também. Certo? Mais alguma pergunta? O concurso já agradeceu. Então, voltemos ao des ou desde. Então, o que ocorre é, a palavra é desde. Por, para, perante, a, ante, até, após, de, desde, em, entre, com, contra, sem, sob, sobre, são preposições. Então, desde é uma preposição. Obrigado, concurso. Maravilhosa. É simplesmente o que existe. Não fiz nada além do que é a própria regra mesmo. Então, a preposição é desde, uma palavra só. Não se divide, não é desda, nem desdo. É desde, e acabou a conversa. E aí vem o artigo correspondente ao substantivo posterior. Portanto, pela primeira vez, desde a democratização, o partido não elege nenhum prefeito nas capitais. Bom, nenhum, N-E-N-H-U-M, é o pronome indefinido. Nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas. Esses pronomes admitem plural. A pluralização é pouquissimamente utilizada, mas é absolutamente adequada. Por exemplo, quando você escreve sobre os olhos de uma pessoa, olá, Vani, boa noite, Vani Lopes Barros, tudo bem, como é que vai? Quando você escreve sobre os olhos de alguma pessoa, logicamente, você vai usar no plural. Os olhos dela são lindos. Ao utilizar o pronome indefinido nenhum junto deste artigo, haverá a concordância. Nenhuns olhos são tão belos quanto os dela. Nenhuns olhos, há a pluralização, há a concordância. Tudo bem. Aí, quando houver uma ênfase, esquece agora os olhos, tá? Deixa os olhos de lado agora. Então, existe nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas, como acabamos de ver. E também existe a possibilidade de enfatizar, como se colocássemos a palavra sequer à frente. Quando esta palavra puder ser colocada, ou quando você quiser colocar essa palavra, o nenhum já não é mais uma palavra só.
é nem separadamente um numeral sequer. Então, essa frase poderia ser dita e escrita pela primeira vez desde a democratização. Este partido não elege nenhum prefeito, o pronome indefinido nenhum, ou se quiserem enfatizar que, nossa, caramba, nenhum prefeito sequer o partido elegeu nas capitais, nem uma capital sequer, aí é separadamente. Ah, professor, mas então estaria errado usar o nenhum com NH? Não estaria errado. O nenhum, inclusive na enquete que eu coloquei, eu tomei esse cuidado. O desde a está junto do nenhum. As outras letras, as outras opções, não coloquei o nenhum junto, o nenhum NH junto com o desde a. Então quando houver a intenção de enfatizar, certo? Muito bem, vamos procurar outra enquete aí, porque hoje, cadê? Nenhuma pergunta, não ser o concurso. Deixe-me procurar outra enquete aqui, é que é tanta coisa que a gente coloca nesse... Hoje eu entrei nas estatísticas do meu grupo do Telegram, mais de 50 mil mensagens estão lá nesse grupo, mais de 50 mil mensagens. Há alguns que até comentam, professor, eu nem escrevo nada lá porque eu perco 4 horas, quando eu chego lá tem mais de 200 questões. Tá? Então, enquanto eu procuro aqui, hoje a Nise colocou, ontem a Nise colocou uma enquete sobre ortografia e colocou a palavra malgrado. Malgrado. Bom, os dicionários, a maioria dos dicionários traz a palavra malgrado com L como uma preposição, com o mesmo valor de apesar de, malgrado a sua má vontade, apesar de sua má vontade, não interessa, ou qualquer outra coisa que seja. Tá? Só que o Bechara e Napoleão Mendes de Almeida já faleceu há muito tempo. Eu usava o livro de Napoleão Mendes de Almeida na década de 1980, quando ele tinha mais de 70 anos, quase 80. Ele era o Bechara de hoje. Napoleão Mendes de Almeida, na década de 1970, 1980, era o Bechara de hoje. O Bechara já está com seus 90 anos, se eu não me engano, ou mais. Então, Napoleão Mendes de Almeida já faleceu há mais de 30 anos. Mas o seu livro persiste. É um livro muito bom. Gramática de Napoleão Mendes de Almeida. E ele também tinha um livro de dúvidas gramaticais, porque é muito raro uma gramática conter essas dúvidas, malgrado com L ou malgrado com U, tudo junto ou separado. E alguns gramáticos, alguns estudiosos escrevem o livro para dirimir essas dúvidas específicas. Então, Evanildo Bechara e Napoleão Mendes de Almeida trazem malgrado, também com o sinônimo de apesar de. São os dois únicos que eu conheço. Pode até haver outros estudiosos que também trazem dessa maneira. Tá? Só uma curiosidade, que houve uma certa discussão no grupo, que muitas pessoas não entenderam, falaram, mas como assim? Eu não entendi essa explicação. Então, deixando claro aqui para vocês, oficialmente, segundo os dicionários, malgrado tem o sentido de apesar de, e ao menos 2 gramáticos, Bechara e Napoleão Mendes de Almeida. Tá. Então, vamos ver, aqui houve uma enquete. Eu não estou achando as enquetes minhas. Cadê as minhas enquetes? Cadê as dúvidas de vocês também? Será que eu estou no lugar certo? Estou no lugar certo. Para procurar as enquetes. Nise, faça uma pergunta aí, Nise. Boa noite. Quem está entrando aí agora? Então, Alain Moraes entrando agora também. Olha lá.
Bom, uma enquete que eu coloquei no dia 26 de janeiro, aliás, uma antes, 25 de janeiro, esta cozinha está cheirando, como é que você diria ou escreveria? Está cheirando azedo, está cheirando a azedo com H, ou está cheirando a azedo simplesmente? 688 pessoas responderam a essa enquete. 34% disseram que o certo é esta cozinha está cheirando azedo simplesmente. 2% disseram que A com H cheirando a azedo com o verbo haver. 17% a azedo com crase e 43% a azedo sem crase, sem acento agudo. Ou seja, de 688 pessoas, apenas 43% acertaram, porque quando se usar o verbo cheirar, no sentido de recender ou de exalar o cheiro, deve-se usar a preposição a, somente a preposição a, sem acento indicativo de crase, mesmo que à frente surja um substantivo feminino. Qualquer que seja o substantivo, ou não importa que palavra aparecer à frente, a cozinha está cheirando a óleo, está cheirando a feijão, está cheirando a sopa sem artigo. O substantivo que vier à frente é usado em sentido aleatório, em sentido genérico. Então, só se usa a preposição a. Está cheirando a azedo, cheirando a feijão queimado, seja lá a que for. Obviamente, se cheirar tiver o sentido de sentir o aroma de, aí é outra história. Cheirar a algo, recender, ter o cheiro de. E cheirar, olá Patrícia, boa noite, tudo bem? E cheirar algo, sentir o aroma de, aí haverá o artigo, somente o artigo, não haverá a preposição. Por exemplo, o cachorro cheirou a flor. Ele não está recendendo a flor, ele foi lá e sentiu o aroma da flor, então somente o artigo a. Enfim, diante do verbo cheirar, então, não aparece preposição com o artigo, ou só aparece a preposição no sentido de recender, ou aparece somente o artigo no sentido de sentir o cheiro, sentir o aroma de. Perfeito? Bem, estou procurando aqui outra enquete, deixe-me ver aqui se alguém postou alguma dúvida. Não, ninguém postou. Maravilha. Tá. Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, não me lembro bem qual foi o jornal, mas houve um jornal que publicou a seguinte notícia: vende-se CPFs, dizendo que no Brasil há um comércio ilegal, evidentemente, mas há um comércio muito rentável de venda de CPFs. Primeiramente, como é que você abrevia? Como é que você faz essa pluralização? CPF já é uma abreviação. Você escreve CPF com as 3 letras maiúsculas, só com a primeira maiúscula, como é que você faz? Então, abreviações e siglas devem ser escritas da seguinte maneira. Se a abreviação ou a sigla tiver apenas 3 letras, como acontece com UEL, Universidade Estadual de Londrina, ONU, Organização das Nações Unidas. Olá, André. Nise, já respondo a sua pergunta. Então, CPF, sempre que houver 3 letras, as 3 são escritas com maiúsculas. As 3 são maiúsculas. Então, ONU, UEL, CPF, as 3 letras maiúsculas. Se houver mais de 3 letras e a palavra for pronunciável, como se fosse uma palavra mesmo, inclusive havendo a possibilidade de divisão silábica, como Unicamp, FUVEST,
Só a primeira é maiúscula, todas as outras minúsculas. E se a palavra, aí já não é uma palavra, se for pronunciada letra por letra, como Universidade Federal do Paraná, UFPR, todas as letras são maiúsculas. Muito bem. A pluralização de siglas se dá com o Sinho minúsculo, se as 3 letras forem maiúsculas, ou S normal, por exemplo, se houvesse pluralização de Unicampes, com o Sinho normal, aí seria como a pluralização de qualquer palavra. E quando houver as 3 letras, então, C, P, F ou 2, como CD, como DVD, que não existem mais, a pluralização se faz apenas com o S minúsculo do lado. Então, CPFs, C maiúsculo, P maiúsculo, F maiúsculo e o S pequenino minúsculo. Deixe-me ver a pergunta da Nise. Fale sobre a colocação pronominal nesta frase. José, Pedro levou o seu chapéu dele. Aqui o que ocorre é o seguinte. Essa colocação pronominal, eu até estranhei e falei, mas cadê o pronome oblíquo átono? Que geralmente quando a gente fala de colocação pronominal, a questão é a colocação dos pronomes oblíquos átonos em próclise, mesóclise ou ênclise. Eu falei, cadê? Mas aqui é a colocação, ou seja, o pronome ele com a preposição dele, foi colocado após a palavra chapéu. Então, o que ocorre aqui é o seguinte. José, Pedro levou o seu chapéu. Se eu falasse isso, José, Pedro levou o seu chapéu, não há clareza quanto a quem seja o proprietário do chapéu. Tanto pode ser Pedro, quanto pode ser José. Então, alguma coisa tem de ser feita para o esclarecimento de quem seja o proprietário do chapéu. Uma delas é colocar o pronome dele ou dela, se fosse feminino. Se eu digo, conversando com José, José, Pedro levou o seu chapéu dele, está a clareza, clareou, Pedro é o proprietário do chapéu. Aí, não haveria necessidade do uso do seu. Todas as gramáticas dizem que é uma maneira de esclarecer, colocar o seu, o substantivo e dele ou dela. Porém, não há necessidade. Poderia simplesmente usar o artigo, pronto, haveria o esclarecimento. José, Pedro levou o chapéu dele, acabaria qualquer problema. Muito bem, então, voltando à frase do grande jornal brasileiro, vende-se CPFs. A gramática primitiva, a gramática padrão, diz que quando houver um verbo que reja complemento sem preposição, o chamado verbo transitivo direto, como é o caso do verbo vender, como é que você descobre que um verbo é transitivo direto? Usando a tabelinha. Todo verbo que se encaixar na tabelinha, como ocorre com o verbo vender, quem vende, vende algo, quem compra, compra algo. Todo verbo que se encaixar nessa tabelinha será verbo transitivo direto. Concordo, André? Seu chapéu dele fica muito estranho. A gramática diz que isso está certo, o aluno tem de conhecer esse uso, porque pode ser cobrado em algum concurso, mas que é estranho, Então, quem vende, vende algo, quem compra, compra algo. Todo verbo que se encaixar nessa tabelinha é chamado de verbo transitivo direto. Significa que há a regência de um complemento sem preposição. Ele vendeu CPF, ele comprou uma casa. Quando houver o pronome se junto desses dois elementos, do verbo e do seu complemento não preposicionado, o pronome se é chamado de partícula apassivadora. Significa que ele coloca a oração na voz passiva. Significa que o elemento paciente é o sujeito. O que significa isso? É só você inverter. Por exemplo, quando eu digo vendem-se casas na praia, é a mesma coisa que dizer casas na praia são vendidas.
Quando eu digo casas na praia são vendidas, ou casas são vendidas na praia, né? Casas é o sujeito, é o elemento paciente, é o elemento que sofre ação. Por isso dizemos que a oração está na voz passiva, porque o elemento sofre a ação. O mesmo ocorre quando se coloca o pronome se. Vendem-se casas, a mesma coisa que casas são vendidas. O pronome se é chamado de partícula apassivadora. O elemento paciente, que era complemento do verbo, passa a ser sujeito e o verbo se mantém transitivo direto. Esquisito até, porque verbo transitivo direto é aquele que tem um objeto direto, que tem um complemento sem preposição. Ele não tem mais complemento. Ele não é mais verbo transitivo direto, mas continua sendo chamado como tal. Muito bem. Aí o que acontece? Aí vem gramáticos estudiosos, gramáticos que adoram uma polêmica, você até já sabe de quem eu estou falando. Vários são os gramáticos, mas há muitos gramáticos mesmo que gostam dessa polêmica. Mas o nosso estudioso mor, Evanildo Bechara, é o que gosta de cutucar as feridas. Porque quando eu digo vendem-se casas, está mais do que claro que eu não sei quem é que vende. Tá? Está mais do que claro que o agente desta questão é indeterminado. Então, alguns gramáticos já aceitam a construção vender-se casas, com o verbo transitivo direto no singular, não concordando com o elemento paciente, mantendo-se verbo transitivo direto e o elemento paciente objeto direto e o pronome se sendo índice de indeterminação do sujeito. Os concursos ainda não entraram nessa. A maioria, pelo menos que eu conheço, não vi até hoje um concurso dizendo que aí há um índice de indeterminação do sujeito. Até hoje eu não vi. Apenas alguns gramáticos que fizeram essa análise, que é uma análise, inclusive, aceitável, podemos dizer assim, porque claríssimo está, quem é que vem de casa? Não sei, não está claro aqui, não há essa determinação. Então, concurseiro e a concurseira tem de entrar na partícula passivadora. Agora, você que é curioso, você que é interessado na língua portuguesa, pode saber que existe essa discussão, que existe essa polêmica, querendo chamar de índice de indeterminação do sujeito. Então, a enquete que eu criei está de acordo com a gramática primitiva, está de acordo com a gramática padrão, está de acordo com os concursos em geral. 456 pessoas responderam a essa enquete. E aí, vende-se CPFs. A frase quanto ao idioma padrão, observe isso. O concurseiro tem que tomar muito cuidado com o enunciado. Várias vezes, inclusive nesta semana passada, houve um erro numa enquete. Já veja a sua pergunta, André. Houve um erro numa enquete do professor Liminha Feitosa, que faz parte do nosso grupo. Ele perguntou sobre a palavra bastantes. Há bastantes pessoas. E ele perguntou quanto à classe gramatical. E vinha lá, adjunta de nominal, adjunta de verbial, pronome ou advérbio. Mais da metade respondeu ou adjunta de nominal ou adjunta adverbial. Mais da metade, então, não prestou atenção. A pergunta era sobre classe gramatical. Classe gramatical são 10. Substantivo, adjetivo, pronome, numeral, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição ou artigo. Adjunta de nominal e adjunta de verbial são funções sintáticas. Então, aqui eu disse a frase acima quanto ao idioma padrão. E o idioma padrão diz o quê? Se houver partícula passivadora, o verbo concorda com o elemento paciente, concorda com o sujeito. Então, a frase vende-se CPFs
estaria errada. O adequado é: vendem-se CPFs. 50% dos 456 que responderam acertaram. Disseram que ela está inadequada, pois o pronome apassivador se, ou partícula passivadora, tanto faz o verbo concordar com CPFs, que está no plural. 19% disseram adequada, pois o sujeito é indeterminado. Devem ter lido algum gramático, mas se esqueceram de que estamos falando do idioma padrão. 14% disseram adequada, mas o verbo poderia estar no plural. Na segunda gramática padrão não há essa opção, ou é singular ou é plural. Não existe isso, já tanto faz você colocar, porque há mudança sintática. E 17% responderam inadequada, pois não há flexão de número para siglas. Há sim, o ecinho pode não, tem de ser colocado quando a sigla estiver no plural, ou melhor dizendo, quando a sigla tiver que estar no plural. André dizendo, aqui perto de casa há uma moça em cuja casa está fixada a placa passa-se roupas. Nesse caso deveria ser passam-se roupas, sim, exatamente. Mas veja, ótimo esse seu exemplo pelo seguinte: a moça que passa roupas, ela evidentemente não estuda gramática, evidentemente não sei, mas aparentemente ela não estuda a gramática da língua portuguesa. Então, para ela, essa história de partícula passivadora, sujeito paciente, verbo transitivo direto, para ela isso foi na época em que ela fez o ensino médio, o ensino fundamental. Sabe lá se ela estudou o ensino superior, mesmo se estudou, pode ter sido outra, dificilmente se estuda isso no ensino superior. Então veja a mente, qual é a lógica. Ela pensa o seguinte: eu passo roupas, então eu sozinha, então não há por que colocar o verbo no plural, passa-se roupas. Todo mundo pensa dessa maneira. Quer dizer, quem é que passa roupa? Alguém. Então o pensamento é exatamente esse: alguém passa roupas. O alguém é um pronome indefinido, então usa-se o pronome se, usa-se porque todo mundo usa, não sabe exatamente por que usa aquilo e coloca a indeterminação. É bem isso mesmo, esse é o raciocínio geral. Cambuí Júnior, tudo bem? Há alguma dica para identificar o verbo na frase? Bom, o verbo é a classe gramatical que indica que alguém pratica ou sofre ação, que alguém tem alguma qualidade e que se flexiona em número e pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles, e em modo e tempo, presente, passado, futuro, indicativo, subjuntivo e imperativo. Só isso. Então, a maneira de você identificar um verbo, primeiramente, todo verbo na sua forma original é terminado em ar, ir. Então, por exemplo, na frase que acabamos de ver, vendem-se CPFs. Cadê o verbo? Vendem é uma forma da palavra vender, portanto é um verbo. O verbo sempre é terminado em ar, ir e pode ser conjugado em todas as pessoas, eu, tu, ele, nós, vós, eles. É assim que você, então, descobre se há um verbo, descobre qual é o verbo da oração. Certo? E é a partir dele, é por ele que começamos uma análise. Sempre a partir do verbo, para saber quem é que pratica a ação, para saber quem é que sofre a ação, ou quem é que possui a qualidade. Outra enquete que criei no meu grupo do Telegram. Liminha, acabei de falar de você. Acabei de falar daquela enquete que você criou com os bastantes pessoas e que mais da metade errou, dizendo que você perguntou sobre a classe gramatical de bastantes, mais da metade respondeu adjunta de nominal ou adjunta de verbial. Quer dizer, não prestaram atenção na pergunta ou não sabem o que é uma classe gramatical. Tá. Você é alma... Verbo é a alma, a força, a potência dobradiça da oração. Sim, sem verbo não há oração. Aliás, só existe oração onde houver verbo.
Oração absoluta, aquela que tem um verbo só. Período composto, aquele que tem 2 ou mais verbos, podendo ser período composto por coordenação, em que as orações são independentes, nenhuma tem função sintática em relação à outra, e período composto por subordinação, em que ao menos uma oração terá uma função sintática referentemente à outra. Essa função sintática pode ser aquela que um substantivo teria, oração substantiva, que um advérbio teria, oração adverbial, ou que um adjetivo teria, oração adjetiva. Exatamente o que o Liminha escreveu ali, classe gramatical versus análise sintática. E olá, Wally, minha vizinha, ex-aluna, na hora que eu vi garimpo GW, eu já sabia que era você, não tive tempo de falar um olá, mas você falou, que beleza, seja bem-vinda. André, pergunta, minha pergunta passou batido, perguntei a diferença entre abreviação e abreviatura. Grosso modo não há diferença, tá? Grosso modo, abreviação e abreviatura é a mesma coisa, quer ver? Veja só, estou aqui com o meu aulete, escrevi ali a palavra abreviação, e aí veja o que o aulete traz, 5 significados para a palavra abreviação. Ato ou resultado de abreviar, legal, né? De tornar mais curto, a abreviação do seu discurso, redução de uma palavra longa de uso frequente a algumas de suas sílabas, por exemplo, Zé, abreviação de José, micro, abreviação de microcomputador, vídeo, abreviação de videocassete. 3. Na escrita, representação informal de uma palavra por alguma de suas letras ou sílabas seguidas de ponto. Por exemplo, BJS, abreviação de beijos. QDO, abreviação de quando. Na linguística, diminuição da duração do som de um fonema. Não vamos falar sobre linguística não, por favor. Tá? E agora veja, a abreviatura. A abreviatura... ação ou resultado de abreviar, abreviação. Então, grosso modo, as duas palavras têm o mesmo sentido. Gramática, representação contraída de uma palavra ou locução por uma ou mais letras dessa palavra, seguida por ponto, dr, ponto igual a doutor. Então, não há diferença. Alguns livros trazem abreviação, outros livros trazem abreviatura, mas é exatamente a mesma coisa. Wally, você quer participar ao vídeo mesmo? Geralmente as pessoas que pedem para participar, pedem permissão para participar, apertar o botão inadequadamente. Então, vou deixar você, tá? Vou deixar você aqui sem participar, porque pode ser que você tenha apertado sem querer o botão, inadvertidamente. Se quiser participar mesmo, aperte novamente. Alguém fez uma pergunta lá dentro? Não aparece a pergunta. Tem aqui o número 1, mas não aparece a pergunta. Tudo bem, então. Então, beleza. Wally, se quiser realmente participar, aperta de novo. Gostaria até de sua participação. Foi uma excelente aluna, faz uns 5 anos mais ou menos, né? Vai lá. 697 pessoas participaram da enquete. Olá, Amanara Marques. Patrícia perguntando, os bichinhos estão assistindo a televisão com a minha esposa? Realmente, lá, parece que sim. Então vamos lá, vamos transmitir ao vivo. Houve, ai, não sei não, peraí, para. Eu acho que... acho que não. Não deu mesmo, ainda bem. Que é outra pessoa que tinha pedido. Tá, 697 pessoas responderam a minha enquete. Há assuntos que você nunca deve opinar, sobre o que você nunca deve opinar, que você nunca deve opinar. Como é que você escreveria, como é que você falaria essa frase? Há assuntos que você nunca deve opinar. 20% disseram que essa é a forma adequada. Há assuntos sobre os quais nunca se deve opinar. Observe,
que na primeira frase eu disse: há assuntos que você nunca deve opinar. Na segunda frase, 64% a Ana não está conseguindo participar. Tá? Mas tente de novo. 64% há assuntos sobre os quais nunca pronome se, deve opinar. 4% disseram: há assuntos sobre o que você nunca deve opinar. E 12% há assuntos que nunca se deve opinar. Novamente o se. André perguntando: o adequado é propositado e propositadamente, em vez de proposital, propositalmente, as duas formas. Isso foi propositado, isso foi proposital, as duas formas são adequadas. Tá, então o que ocorre é o seguinte: sempre que você formar um período, formar uma frase em que haja dois verbos e a palavra que no meio, a gente fala costumeiramente, ou o qual, muitas pessoas gostam de usar o qual. Isso por causa de alguns professores que em sua aula, não estou dizendo que seja errado, tá? Estou apenas falando que existe isso. Eu nunca gostei de usar esse macetinho, entre aspas, espera um pouquinho, que o professor usa assim: para você saber se o que é pronome relativo, se o que está adequado na frase, substitua-o por qual. O lanche de que gosto é este, o lanche do qual gosto é esse. Deu certo, então está certo usar de que ou do qual. Provou que o que é um pronome relativo. Bom, eu não gosto de usar macetes em nenhum momento, porque a análise sintática antigamente se chamava de lógica. E para você usar a lógica, tem de usar o raciocínio. Usar macete para aprender lógica não dá. Certo? Então, o que ocorre? Algumas pessoas gostam de usar o qual no lugar do que, exatamente por causa disso. Modernamente, alguns gramáticos, vi isso em Bechara nos últimos dias, no meu estudo do livro. Estou estudando o livro de Bechara inteirinho, do começo ao fim. Assim que terminar, eu vou para Rocha Lima, depois para Hernani Terra, depois vou passar os últimos anos, os próximos 20 anos de minha vida, estudando um por um os livros dos grandes gramáticos. Então tá. Então, modernamente, dizem o seguinte: não use o qual, a qual, os quais, as quais como sujeito. Não é que esteja errado. É uma maneira mais elegante de deixar o que como sujeito. A casa que ruiu, a casa a qual ruiu. Esse a qual, o a sozinho antes do qual, pode causar um ruído na comunicação. É melhor a casa que ruiu. Eu vejo sim, Nízio, que eu estou falando aqui, calma que eu vi o seu comentário, falar ao telefone ou falar pelo telefone. É que eu estou no raciocínio aqui, calma que eu já falo. Tá bom, vou falar já. Falar ao telefone. A preposição por também pode indicar um canal de comunicação. Mas o uso comum, o usual é dizer falar ao telefone. Eu gosto muito de falar ao telefone. Falar pelo telefone, há indicação do canal de comunicação sim, mas o mais usual é falar ao, como a Patrícia havia colocado ali, inclusive. E a Patrícia falou que é mais chique. Então tá. Tá? Cuidado com isso, quem for concurseiro, cuidado com isso, evite usar o a qual em sua redação como sujeito. E aí, quando houver então dois verbos, como a minha frase aqui, há assuntos que você nunca deve opinar. Assuntos, deve opinar, o verbo opinar é o verbo principal aqui, quer dizer, assuntos não. Há do verbo haver e opinar, há dois verbos. Muito bem. Os dois verbos se referem a um substantivo só. Há assuntos. Você não vai opinar os assuntos. Então, dois verbos referindo-se a um substantivo só. Para evitar a repetição, há assuntos, você não deve falar sobre esses assuntos. Usamos os chamados pronomes relativos. O pronome relativo, que, quem, qual, onde,
deve ser colocado sempre após o substantivo que seria repetido. No nosso caso aqui, assuntos. Então, há assuntos que nunca você deve opinar. Tá? Quem deve opinar sobre alguma coisa. O verbo opinar rege a preposição sobre. Quando houver essa relação, a preposição é colocada antes do pronome relativo. Há assuntos sobre que você nunca deve opinar. Mas aí há uma regra que diz o seguinte: sempre que antes de um pronome relativo, que, quem, qual, houver uma preposição com duas ou mais sílabas, não use que nem quem, use qual. Então, deve-se usar o pronome relativo qual, que concorda com o substantivo. Assuntos, substantivo masculino plural, então os quais. Há assuntos sobre os quais você nunca deve opinar. Só que aí vem o seguinte: eu não estou conversando com uma pessoa apenas e dando um conselho a ela. Essa é uma frase que deve ser indeterminada, deve ser genérica. Ou seja, não é só você que nunca deve opinar sobre esses assuntos. Ninguém deve opinar sobre determinados assuntos. Então não é o pronome você que deve ser utilizado, e sim o pronome que indetermina o sujeito. Há assuntos sobre os quais ninguém deve opinar. Então, em vez de usar um pronome indefinido, usa-se o pronome que indetermina o sujeito. Pronome se. Há assuntos sobre os quais nunca se deve opinar. Certo? Nise, era só essa pergunta que você tinha feito? Era, né? Se houver outra, grite aí. Não deixe passar, não. É que às vezes eu fico falando, aí vocês colocam a pergunta e o meu raciocínio acaba sendo muito grande, muito extenso e não grande. Aliás, muito extenso. Por isso, não se deve dizer telefone para maiores informações. Não é o tamanho da informação, é o número de informações. Então, telefone para mais informações, não para maiores informações. Obrigado, Liminha. Então, essa frase, há assuntos sobre os quais nunca se deve opinar, é uma frase considerada complexa sintaticamente. Mas um detalhe: de 697 pessoas que participaram, 64% acertaram. Quase 420 pessoas acertaram. Olha só que maravilha. Devem ser concurseiros. Apesar de que o nosso grupo tem 800 e tururu, 800 e alguma coisa participantes, quase metade do grupo participando e acertando. Vai lá, Nise, mais pergunta aí, Nise. Olha lá, a Patrícia diz que é mais chique. Nise, por isso não gosto do Instagram, apesar de ser ao vivo, a interação fica prejudicada realmente. Professor, multiplique-se, realmente, porque vai rolando aqui, né? Eu também não gosto desse ao vivo do Instagram. Estou pensando até em mudar o esquema e não fazer o mais ao vivo no Instagram, até porque pouquíssimas pessoas participam, sempre são as mesmas pessoas, o mesmo grupo. Observe quem está aqui: pessoas do grupo, Liminha, Nise, Patrícia, André. Não vi mais quem está aqui, várias outras pessoas, mas os que permanecem constantemente nas dirimissões de dúvida. A Evelyn, que saiu do grupo. Por que você saiu do grupo, Evelyn? Muitas informações lá que... Você saiu ou você está com o nome do seu filho? O Wilson Neto não participa do nosso grupo. A Manara parece que não está no nosso grupo também. Eu pensei em fazer duas coisas ao mesmo tempo.
No mesmo dia em que faço a aula, sábado à tarde, faço a dirimição de dúvidas. Então, a gente pode fazer um horário, fazer a teoria com a prática, e parou, vamos um pouquinho de dirimição de dúvidas. Eu faço muito isso lá, né? Vamos ver se há alguma pergunta, sempre eu paro para analisar isso. Então eu vejo que essa dirimição de dúvidas aqui às quartas-feiras não tem surtido muito efeito. Vocês participam aqui, os mesmos que participam do grupo, e parece que no grupo há uma maneira também de um chat. Então lá a gente pode fazer a dirimição de dúvidas. Perfeito. É um espaço nosso, é o nosso espaço mesmo. Nise perguntando o que é esse selo. É que o Instagram criou, e todo mundo que faz a participação ao vivo, que as pessoas podem colocar lá, não sei lá, $1, 104 dólar. Eu nem sei como é que funciona isso também. E o Liminha lá, vamos incentivar o trabalho do nosso querido professor comprando selos, é uma contribuição módica, mas outra é isso, é $1,04, um negócio assim, 0,4 décimos de centavo. Então, $1,04 de centavo. Muito bem, vamos ver outra questão, uma questão bastante interessante também, porque somente 48% acertaram. Temos 9 minutos aqui, dá tempo? Tá lá. Seja qual for as suas escolhas, elas moldam quem você é. Então, as suas escolhas moldam quem você é. Só que há o verbo ser antes, junto do qual, seja qual. E aí, 521 pessoas participaram desta enquete. 31% disse, seja quais forem as suas escolhas, elas moldam quem você é. 7% disseram, sejam qual for as suas escolhas. 48%, sejam quais forem, e 14%, seja qual for. Então, o que ocorre é o seguinte, novamente, nós temos 2 verbos. Isso, Liminha. O verbo ser, veja, as suas escolhas são essas. As suas escolhas são aquelas. Então, o verbo ser tem de concordar com o substantivo. As escolhas, portanto, verbo ser, sejam, o pronome qual, da mesma forma. Quais são as suas escolhas? Então, da mesma forma, o pronome qual também concordará com o substantivo. Sejam quais, e aí mais uma vez o verbo ser também tem de concordar. Então, sempre que você utilizar esse tipo de expressão, seja qual for, seja o que seja, substantivo no plural, os 2 verbos vão concordar e o qual também. Então, sejam quais forem as suas escolhas, elas moldam quem você é. Escolhas importantes, evidentemente, na vida. Certo? Vamos ver se a Nise colocou mais alguma pergunta aqui. Não colocou, então beleza. Tá. Muito bem. Tá. Outra enquete, aliás, essa foi uma enquete retirada de um concurso, CIEE, não sei o que significa isso. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, norma padrão de novo. Tá? Liminha, mais cedo eu falara sobre isso, se você não estava aqui ainda, sobre o vendem-se casas, partícula passivadora, e o vende-se casas, índice de indeterminação do sujeito, aceito por alguns gramáticos, e falando que, de acordo com a norma padrão, vendem-se casas. E alguns gramáticos têm aceitado a forma popular, que todo mundo que coloca uma placa na frente de sua casa, como o André Miranda diz que perto de sua casa, perto de sua casa dele, há um passa-se-roupas. Tá? Quem coloca aí no jornal é muito comum. Eu não vejo, eu não leio muito jornal escrito, no jornal escrito não. Eu não leio muito jornal de papel,
Eu assino a Folha de Londrina, eu assino o Estado de São Paulo digital, Veja digital, leio tudo no computador, tudo no meu celular, então eu não vejo os classificados. Mas era muito comum, quando eu lia antigamente, vende-se casas, aluga-se casas, compra-se motos, porque o cidadão lê a indeterminação. Alguém vende, alguém compra. E alguns gramáticos passaram a aceitar isso, os concursos ainda não. Então, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa e ainda a vigência do novo acordo ortográfico, assinale a alternativa em que há erro de grafia. E aí está lá assim: a violência social é super resistente. Como é que se escreve essa palavra super resistente? E aí, na internet há, já falei isso várias vezes, na internet há, não hoje, na internet há não é bem um macetinho, mas há uma proposta de macete, uma coisa assim, para ajudar o cidadão a memorizar, que diz assim: vogais iguais se repelem, e aí o hífen no meio, vogais diferentes se atraem. Mas isso só ocorre se o primeiro elemento não for uma palavra. Se o elemento não for uma palavra, ou seja, se for um elemento de composição que não pode ser usado sozinho, se for um prefixo que não pode ser usado sozinho, só se for elemento de composição ou prefixo é que existe essa história de hífen com as vogais, entre as vogais iguais, sem hífen se as vogais não forem iguais, e duplica-se o R, duplica-se o S. Se a primeira palavra existir, se for um substantivo, se for um adjetivo, se for um verbo, aí não tem nada a ver com essa história das vogais iguais se repelirem. Então, é isso que você tem de analisar. Super resistente. A palavra super é usada sozinha? Não. Aliás, pode ser usada sozinha como interjeição, com acento no su, segundo o dicionário Wise. Super, quer dizer, que legal, maravilha. Super, com acento agudo no u, só se for interjeição. Tá. Super, então, é uma palavra, não é uma palavra, é um prefixo. Haverá hífen se a seguinte se iniciar pela mesma consoante ou por H. Resistente é a mesma consoante, portanto, com hífen. Nasfab perguntando se eu vou lançar a minha gramática, ela está na internet, gramaticaonline.com.br. Já tenho a proposta aqui em Londrina, inclusive, de uma editora querendo lançar, mas é muita responsabilidade. Tenho pensado muito sobre isso, a responsabilidade é muito grande, mas eu acho que sim, viu? Eu acho que no decorrer do ano aí, até o fim da pandemia, até o final da pandemia, eu acho que eu vou acabar lançando a minha gramática para ajudar os concurseiros aí, e os concurseiros e os vestibulantes. Mas está na internet, gramaticaonline.com.br. Então, a violência social é super resistente com hífen. Beleza. Muitos cidadãos andam no meio da rua. Qual é o plural de cidadão? Cidadãos, cristãos, pagãos. 3 substantivos que trazem dificuldades para a população em geral. Um cidadão, vários cidadãos. Um cristão, vários cristãos. Um pagão, vários pagãos. A mão de obra foi desenvolvida como uma arte. Como é que você escreve a locução mão de obra? Até antes da reforma ortográfica, mão de obra tinha hífen por ser uma locução substantiva. As locuções em geral perderam os hífenes. Mão de obra não tem mais hífen. As que mantiveram o hífen: água de colônia, arco da velha, cor de rosa, mais que perfeito.
Água de Colônia, Arco da Velha, Pé de Meia, Cor-de-Rosa, mais que perfeito, Ao Deus dará, A Queima-Roupa e uma eu esqueci. São 7 as exceções, esqueci uma, mas tudo bem. E as formas, as palavras que indicam espécies zoológicas, espécies botânicas. Então, cana-de-açúcar, espécie botânica com hífen. Cachorro do mato, espécie zoológica com hífen. E o Liminha dizendo que as 3 formas corretas, cidadãos, cristãos, pagãos, beleza. Então, mão de obra sem hífen. E a última, eu perdoo com muita facilidade. Perdoo. Como é que se escreve? Após a reforma ortográfica, sem acento no primeiro O. Havia acento nas palavras terminadas em O, não há mais o acento. Eu perdoo sem acento algum. 8h20, 1 hora, acabamos o nosso trabalho. Espero vocês sábado, não sei que aula ainda darei. Procurarei um assunto interessante aí para vocês, beleza? Até lá então, e até o Telegram daqui a pouco, ou seja lá quando for. Abraço, boa noite.